Fala, abençoados! Eu sou o professor Alexandre Gurgel e estou aqui hoje para falar sobre a diferença entre o movimento declean, leia-se T-H-E, clean, O-A em inglês, declean, e o movimento squat clean. Não conhece essa diferença? Não fazia ideia que tinha essa diferença? Mas existe essa diferença. E eu fui questionado, vamos dizer, de uma forma pouco respeitosa. E estou aqui para tirar as dúvidas e colocar os pontos no is. Então, se liga até o final nesta elucidação. Primeiro ponto, o que temos que entender quando discordamos de alguma coisa. Muitas vezes a gente pode discordar de algo, sendo que não existe uma verdade absoluta sobre este algo, sobre este assunto. Então, quando você discorda de alguma coisa, ou você tem que ter a certeza, ou muita certeza do que você está falando para discordar daquela pessoa de forma fervorosa, praticamente dizendo que a outra pessoa está errada, tá? Ou você muda a forma do seu discurso em relação ao que você quer discordar. Professor, não entendi nada. Como assim? Vamos lá. Eu fui questionado essa semana sobre, quando eu fiz uma postagem anterior, pode olhar lá na minha postagem do Hang Squat Clean, onde eu fui questionado dizendo que aquela didática ou aquela forma de ensinar estava errada, estava equivocada, algum termo parecido com isso, eu não tenho como dizer exatamente como é, porque depois que eu respondi o professor, ele apagou tudo que foi o que ele colocou e o que eu coloquei, mas enfim, né? Não tem problema, mas me levou a pensar que outras pessoas podem ter essa dificuldade. E quando eu falo essa dificuldade é entre diferenciar o movimento declean e o movimento squat clean. Mas voltando ao questionamento do professor, o professor falou que a forma que eu explicava era equivocada porque o movimento que eu estava explicando, hang, squat clean, na verdade era o hang declean, porque aquele movimento do clean agachando, ele seria o movimento completo, seria o clean. Então, quando eu falo declean, seria alguma coisa assim, cara. Com certeza sim, até porque o que acontece? A pessoa às vezes aprende o levantamento de peso olímpico. Num curso da CrossFit de 2 dias, ele se baseia em todo o conhecimento dele em vídeos da CrossFit, nunca foi estudar mais aprofundadamente o levantamento de peso olímpico e toma aquilo ali como verdade absoluta e questiona de uma forma não respeitosa, de uma forma meio arrogante, querendo dizer que os outros estão errados, quando na verdade ele pode utilizar esse termo, não é um termo errado, primeiro ponto, ou segundo, depende, eu já perdi as contas, não é um termo errado, porém é um termo, vamos dizer assim, um pouco incompleto. Ele pode utilizar para os alunos dele sem problema nenhum, que ele utiliza o declean, é o movimento de clean completo, onde ele acha que o movimento completo é o movimento com agachamento. Pô, legal, ele pode achar isso, achar o que ele quiser e usar essa forma de didática. O problema é ele se meter na minha didática e, na verdade, numa forma correta do levantamento de peso olímpico. Uma forma que não é uma forma aprendida em vídeos, não é uma forma aprendida em 2 dias de curso que a CrossFit Internacional me propôs, me deu para eu pagar lá os meus $1.000. É algo que eu fui pesquisar, fui estudar em diversas escolas com pessoas muito boas. Se a gente for pegar as nomenclaturas nacionais, a gente está falando da primeira fase do arremesso. Quando eu falo em clean, eu falo em primeira fase do arremesso. O que é o arremesso? O arremesso é o clean and jerk. Ah, professor, o arremesso é o clean and jerk? Sim, se eu falar assim, a gente hoje vai treinar arremesso. Eu vou treinar o clean and jerk. Se eu falar assim, eu vou trabalhar a primeira fase do arremesso, eu vou trabalhar clean. Eu vou trabalhar a segunda fase do arremesso, eu vou trabalhar jerk. Eu posso ainda falar assim, ó, de uma outra forma, com mais variações, para que a gente utilize outras técnicas dentro do trabalho de LPO. Hoje eu quero trabalhar a primeira fase do arremesso em força. Eu vou trabalhar o muscle clean. Eu quero trabalhar a primeira fase do arremesso técnico. Sabe o que eu vou fazer? O squat clean. Ah, mas não é o declean, não. É o squat clean. Porque se eu quiser
chamar o clean de clean, simplesmente, eu posso usar qualquer técnica. Então se eu falo assim, galera, hoje a gente vai treinar clean. Pessoal, hoje temos 20 repetições de clean no WOD. Qual das técnicas eu utilizo para fazer meu WOD? A que eu preferir. Se tiver leve, eu vou fazer tudo em muscle clean, porque é mais rápido. Se tiver intermediário, eu posso fazer power clean. Se tiver muito pesado, eu vou usar o squat clean. Então quando o cara coloca que eu vou utilizar no meu workout o clean, eu vou fazer a técnica que eu quiser de clean. Se ele colocar que vai utilizar o declean, até então eu vou utilizar a técnica que eu quiser dentro do workout. A não ser que eu estipule que eu quero que ele faça o movimento do clean agachando. Que eu quero que ele faça o movimento da primeira fase do arremesso técnico. E qual é o movimento da primeira fase do arremesso técnico? É o squat clean. E como eu vou descobrir que o squat clean é a primeira fase do arremesso técnico? Estudando. E aí talvez faltou estudo de quem quis me criticar. E aí depois, quando a gente ponderou e mostrou que talvez a forma que ele estivesse argumentando e questionando estava errada, ele resolveu apagar tudo. Não tem problema. Não tem problema. Ele poderia deixar lá. Eu não tava. E eu sei responder as pessoas. Eu não vou humilhar. Eu só vou colocar que existe um outro ponto de vista e existem outras escolas que você pode trabalhar e é melhor repensar o que se acha que está errado. Eu posso dizer existem vários outros problemas dentro do cross que a gente acha que é certo absoluto e não é certo absoluto. Então o que eu quero que fique claro, declean é um termo utilizado principalmente pela CrossFit, marca CrossFit. E aí se você for procurar no YouTube e for procurar um squat clean, pode ser que você encontre o declean. Agora, o LPO raiz, o LPO padrão, nós temos diversas técnicas, diversas variações para trabalhar o clean, para trabalhar progressões do clean. Então, temos as principais, que são essas 3 variações de movimento: squat clean, power clean, muscle clean. Primeira fase do arremesso técnico, primeira fase do arremesso em pé, primeira fase do arremesso em força, respectivamente. E se eu for trabalhar a segunda fase do arremesso, terei o push press, terei o push jerk, terei o split jerk. Ué, professor, o shoulder press não entra? Não entra. O shoulder press entra nos 9 movimentos básicos da CrossFit. Se eu falar que o muscle clean estaria para o push press, o power clean estaria para o push jerk e o meu squat clean estaria para o meu split jerk. Como assim, professor? Quer dizer que se eu trabalhar o arremesso técnico e só falar isso, eu quero trabalhar o arremesso técnico hoje, o seu aluno teria que trabalhar especificamente, obrigatoriamente, squat clean e split jerk. Mas eu não vou entrar mais aprofundadamente neste assunto agora, porque isso a gente pode fazer como papo para outro vídeo, para esse não se alongar. Então cuidado na hora que você critica, cuidado com a forma que você critica. Nem tudo que você acha absurdamente certo e que você é o sinistro nesse assunto, você pode ter alguém mais sinistro que você, então cuidado com as suas observações, suas críticas muito fervorosas. Então, até para que você saiba criticar ou queira criticar, saiba como fazer. É mais bonito você falar assim: professor, mas se eu utilizar dessa forma, tá certo, tá errado? O professor vai perguntar, vai pensar e vai responder, vai falar: não, dessa sua forma tá certo também, mas da minha forma também tá certa, são escolas diferentes, são problemas apenas de nomenclatura. Agora cuidado, cuidado, porque às vezes queremos dar uma de esperto e saímos como bobo. Então declean é diferente de squat clean se eu for trabalhar LPO exclusivamente. Clean, eu posso utilizar qualquer forma de técnica do clean. Primeira fase do arremesso, se eu não especificar, eu posso utilizar qualquer forma do arremesso. Se eu especificar a técnica, o aluno vai fazer a técnica que foi especificada. Mas nas competições, a maioria faz o squat clean. Beleza. Nas competições, a maioria também faz o split jerk. E hoje você vê os chineses e agora mais pessoas utilizando o quê? O squat jerk. Correto? Então, assim, existem atletas que utilizam também o power clean. No papel, a gente utiliza o squat clean, por quê? Porque quanto mais peso, menos a barra vai subir. Então você vai ter que se jogar mais rápido para debaixo da barra. E aonde você vai pegar essa barra? Se a barra subiu menos, lá embaixo. Aonde? Agachando.
Se tiver leve, você consegue trazer a barra mais alta, você consegue girar seus cotovelos e pegar a barra praticamente em pé. Isso é o quê? Um muscle clean. Agora, se tiver leve e eu quiser treinar a entrada na barra ou agachamento, eu vou trabalhar o squat clean e eu vou falar, galera, o trabalho de hoje é de squat clean, mesmo que esteja leve. Ok? Tenho dito, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!